Mas vamos à notícia aqui então, né, de que o Ancelotti então seria preso, cara. Será que isso é verdade? Pô, complicado. Vamos ver aqui o que fala, né, a CNN, o site da CNN. É, vamos lá, reportagem. Nesta quarta-feira, dia 9, Carlos Ancelotti, técnico da seleção brasileira, foi condenado a 1 ano de prisão por fraude fiscal na Espanha, irmão. Segundo advogado especialista em extradição e criminalista na Espanha, Eduardo Maurício, o treinador não responderá em regime fechado, porém poderá ser extraditado para a Espanha a depender o rumo do processo. Ancelotti não tem condenações anteriores. O advogado também comenta que existe o regime aberto na legislação espanhola e é muito similar à justiça brasileira. Ele não cumpriria a pena preso, uma vez que foi fixada em menos de 2 anos e não tem ameaça. Porém, se condenado em últimas instâncias, ele poderia ser extraditado em um processo entre as justiças espanhola e brasileira. Brasil e Espanha têm um tratado de extradição vigente que prevê que crime com pena superior a 1 ano pode sim ser passível à extradição. E nesse caso ele foi condenado a 1 ano. Meu amigo. Meu amigo. Será? Será que nosso técnico vai ser preso? Bom, eu acho muito difícil, né? Mas a gente não pode duvidar, né, cara? Não pode duvidar, tudo é possível. Mas continuando, por a pena ser muito baixa, ainda cabe uma defesa perante o Tribunal Supremo Brasileiro, o STF, no qual ele pode arguir várias questões. Pode ser o princípio da dupla incriminação. Se é proporcional à questão do Brasil, se vão ser preservados os direitos humanos, é uma questão de técnica, ok? E aqui a gente tem aqui um vídeo do advogado, né? Um depoimento aqui do advogado falando sobre a situação. E aqui ele vai explicar perfeitamente, né, qual que é a posição dele em relação ao caso. Então vamos assistir aqui o que o advogado vai dizer. Ancelotti, ele não vai ser preso no caso em apreço, já que a pena, né, que foi fixada para ele é de 1 ano de prisão. E na Espanha, quando a condenação do crime é abaixo de 2 anos, sem que o crime seja com violência ou grave ameaça, automaticamente a pessoa vai responder o processo em liberdade se for passível de recurso, e se for condenada, vai ser como se fosse uma substituição por restritivas de direitos que acontece no Brasil. Eu só não entendi se esse daqui é o advogado do Ancelotti, cara, é um brasileiro, né? Cara, não sei, eu acho que não, né? Não sei se é o advogado dele mesmo, acho que não. Bom, referente à questão do recurso, obviamente cabe recurso sim ainda para o Tribunal Supremo Espanhol. Obviamente vai ter que ser pré-questionado e analisado as questões que foram afrontadas, né, no aspecto do direito constitucional e outras irregularidades, e depois também, caso negativo, pode ainda se recorrer para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Referente à questão se o Ancelotti pode ser extraditado para, para a Espanha do Brasil ou não, é uma questão também curiosa. Brasil e Espanha têm tratado de extradição vigente que fixa expressamente, que prevê expressamente que crime com pena de superior a 1 ano pode ocorrer sim a extradição. E nesse caso, o Ancelotti foi condenado a 1 ano, prevê superior ou igual a 1 ano, e nesse caso o Ancelotti pode sim ser extraditado, mas eu vejo que é uma extradição que, por a pena ter sido muito baixa, ainda cabe, obviamente, uma defesa, né, um princípio do contraditório, da ampla defesa pelo Ancelotti, perante o Supremo, né, perante o Tribunal Supremo Brasileiro, o STF, no qual ele pode arguir aí várias questões, né, por exemplo, pode arguir a questão do princípio da dupla incriminação. Será que essa pena pelo crime de fraude fiscal é proporcional também à questão do Brasil? Se vão ser preservados os direitos humanos? Aí tem que se analisar a defesa técnica do processo de extradição. É uma questão muito complexa, né, cara? Igual o advogado falou aqui, o Brasil e a Espanha têm um contrato, então extradição, né, a partir de 1 ano e ele foi condenado a 1 ano. Então, sim, pode ser que, de acordo com o contrato, ele pode sim ser extraditado. Irmão, é uma situação muito complicada, né? Será que o Brasil vai ficar sem técnico aí novamente? Não sei, será que
isso talvez seja uma perseguição ao Ancelotti, porque ele assumiu como técnico da seleção brasileira. Será que a galera lá não gostou? Não sei. Eu acho uma situação meio suspeita, meio estranha, porque assim, eu tenho certeza absoluta que o Ancelotti não é o único que tenha feito isso nesses grandes clubes aí, na Espanha, né, no Real Madrid, no Bayern de Munique, enfim. Cara, não é o único, isso é fato, né? E porque agora resolveram, vamos decretar a prisão do Ancelotti. Estranho, estranho. Logo agora que ele assume, né, como técnico da seleção brasileira, mas vamos dar continuidade aqui na reportagem, né? Vamos ver aqui. Recurso. Sim, recurso. Carlos Ancelotti pode recorrer da decisão, diz o advogado. É passível de recurso e, se for condenado, vai ser como se fosse uma substituição por restritiva de direitos que acontece no Brasil. Vai ter que ser analisado e questionado as questões e outras irregularidades. Cabe recurso para o Tribunal Supremo Espanhol e, caso negativo, pode recorrer para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A principal tese da defesa é a ausência de dolo, ou seja, a ausência de vontade livre ou consciente de praticar o crime. Sim, é uma coisa que, um cara como Ancelotti, ele não vai querer praticar um crime, irmão. Lógico que não, lógico, o cara não quer dor de cabeça, ele não quer problema, entendeu? O cara que ganha milhões e milhões aí por mês aí, entendeu? O cara vai dar um mole desse? É óbvio que não, né, irmão? Então vamos lá. A defesa alega que ele não sabia e que o clube teria dito diferente para ele. Eu vejo que isso não traz nenhum prejuízo para que o Ancelotti assuma a seleção como técnico, comentou o especialista. Aquele negócio, né, cara? A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Bom, aqui, ó, o valor da suposta fraude fiscal praticada pelo Ancelotti seria, né, ocorreu em 2014 e 2015 e seria no valor de 1 milhão de euros, que equivale a 6 milhões e 200 mil reais aproximadamente, cara. Cara, é muito dinheiro, é muita grana, né, velho? É muita grana. Então vamos ver aqui o que o Ancelotti, né, falou sobre o caso. Italiano nega irregularidades. Sim, o treinador merengue prestou depoimento sobre o caso em abril. Ele explicou que, ao se juntar à equipe espanhola, recebeu uma oferta de salário líquido de 6 milhões de euros e deixou o cargo do Real Madrid e de seu assessor britânico como isso seria estruturado. Deixou a cargo, né, do Real Madrid de seu assessor. Enfim, o cara só... o que ele quis dizer? Que ele não cuida da parte burocrática, né? Que a parte burocrática são responsabilidade de outras pessoas. Imagino que seja realmente. Não creio que essa parte burocrática quem cuida seja o Ancelotti, não, tá? Então vamos ver aqui. Vamos ver o que mais que o Ancelotti falou, né, a respeito da situação. Bom, abre aspas. Achei que era bem normal porque naquela época todos os jogadores e o treinador anterior tinham feito o mesmo. Foi exatamente o que eu falei, cara. Foi exatamente o que eu falei. Por quê, né? Porque a casa caiu só pro Ancelotti, né? É uma coisa meio estranha. É uma situação estranha. Por que só para ele, né? Será que é porque é técnico da seleção brasileira? Será? Estranho, muito estranho, né? Muito estranho, né? Acrescentou Ancelotti que testemunhou por cerca de 40 minutos. Então ele testemunhou por cerca de 40 minutos aí, né? E ele achou que era uma coisa normal porque todos os jogadores e o técnico anterior também fazia a mesma coisa. Mas quem vai ser preso é só o Ancelotti. Complicado, é ou não é? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação. Deixa o like se ainda não deixou e se ainda não for inscrito, é só se inscrever aí embaixo e até o próximo vídeo.